Bom dia, senhoras e senhores. Está no ar mais um BNTC com os carecas. Eu sou o Bernardo Palmer e do meu lado, Heraldo Albuquerque. Bom dia, Heraldo. Bom dia, pessoal! Começando a nossa terça-feira com o nosso BNTC com os carecas. Vamos que vamos, sejam bem-vindos. Vamos chegando, mandando a sua pergunta, mandando a sua mensagem, que os carecas já estão a Estamos postos. aqui já. Muito bom, galera. E aí, sentiram saudade da gente? Vocês sentem mais saudade do Muzi, né? A galera só entra perguntando, cadê o Paulo? Cadê o Muzi? O Papai Muzi daqui a pouco tá chegando. O Paulo perguntou se o Banha virou esse podcast agora. Na verdade, Paulo, é o seguinte... o Muzi viajou com a família, foi descansar um pouquinho. E enquanto ele viajou, os carecas assumiram o BNTC para que ele possa descansar sossegado, tranquilo, e para que vocês não fiquem sem essa manhã de informações, de interação com a gente. Exato. Esse formato podcast, justamente para que a gente possa juntar eu e o Bernardo no mesmo lugar para poder fazer esse programa para vocês aí. Mas... Na bicicletinha não ia dar muito certo, né? Exatamente. Pela bicicletinha não ia dar certo aqui. Mas semana que vem o Muzi tá de volta e volta na bicicletinha, tá? Pode ficar tranquilo. Exatamente. Bom dia, Manaus. Bom dia, Elias. Bom dia, os moderadores Exato, chegando. nossas queridas moderadoras. Bom dia pra vocês. Bom dia, pessoal. Zaidan, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, meu povo, ó lá, vamos lá, tá saindo algumas perguntinhas já aqui, ó. A galera do podcast é boa porque vocês já estudam em casa e trazem as perguntas pra gente aqui. São perguntas extremamente inteligentes e boas. Boa, vamos lá, gente. Bicicleta, ó, Nick Games mandou aqui, ó, bicicleta em jejum por 1 hora e 1 hora e média é saudável? Uma última refeição há 8 horas atrás. Nick, bicicleta em jejum por 1 hora é saudável? Com certeza, né? Qualquer atividade física que você faça Boa. É saudável. Então, já parte do princípio que você tá quebrando sedentarismo já, né? Já, ótimo. Você já não tá ficando um cara sedentário, você já tá se movimentando, fazendo uma atividade física, aumentando a quantidade de mitocôndrias, melhorando seu metabolismo, aumentando o gasto calórico. Então, é saudável. O fato de você estar em jejum ou não, vou te falar que nesse momento não importa tanto, cara. Exato. Porque aí a gente vai entrar na resposta que a gente fala, que é a resposta que a gente mais dá aqui. Depende. O estar em jejum, para ser bom ou ruim, depende de algumas coisas, né? Qual é a intensidade que você pedala essa bike? Né? Com que velocidade você pedala essa bike? Qual é o objetivo de você estar pedalando essa bike durante 1 hora? E por que em jejum? Porque assim, para emagrecimento... Para emagrecimento, você vai ter que botar uma intensidade leve e moderada nessa bicicleta. Uma frequência cardíaca não vai poder subir tanto. Exato. E aí, estar em jejum ou não, pouco importa. Se é para um ganho de condição cardiometabólica, você vai ter que pedalar essa bicicleta com uma frequência cardíaca um pouco maior. Então, aí, estar em jejum pode afetar um pouco a comprometer a sua massa magra. Então, cara, depende de muita coisa. Mas se é saudável ou não é saudável, com certeza é saudável, porque você está em atividade, saiu do sedentarismo e tá se exercitando. Continue na bicicletinha. Exatamente. Tem uma aqui da Giovana. Boa. Bom dia, meu joelho está estralando muito depois que comecei a treinar. E se fico muito tempo em certas posições, ele dói. Mas durante o treino, não. O que poderia ser? Giovana, pode ser uma tendinite, né? O importante é você ver um ortopedista para isso, tá? E na academia diminui bem a carga e trabalha mais com isometria para preservação da sua articulação, tá? Diminui a carga do treino e isometria para associar uma proteção articular. Procura um ortopedista para avaliar se você tá com alguma tendinite, alguma lesão no joelho. Combinado? Luiz Felipe falou que a gente tinha que estar na bicicletinha. A gente tentou, viu, Luiz? Não foi descartada essa possibilidade antes da gente sentar aqui e fazer o podcast sentado, né? Mas é mais complicada a logística da bicicleta. Exatamente. Aqui dentro. Exatamente. Não foi fácil. A gente jura que a gente tentou, mas não deu e a gente optou por ficar aqui sentado conversando com vocês e tirando as dúvidas, tá, Luiz? Pessoal, superchat liberado. Mandem sua pergunta no superchat. Boa.
porque pelo Superchat a gente consegue ter uma visualização um pouquinho melhor das perguntas, tá? Vamos lá, Emanuela perguntou o seguinte: bom dia, eu faço musculação à noite, às 20 horas, me alimento às 18 como pré-treino. Se eu bati a minha meta diária de macronutrientes e caloria, preciso me alimentar pós-treino? Às 6 horas da manhã, AEJ. Emanuela, refeição pré-treino e refeição pós-treino, para quem treina, são as duas refeições mais importantes do seu dia, praticamente, tá? As refeições pré-treino, elas são responsáveis por armazenar o glicogênio que você vai usar durante o treino, né? O combustível do corpo, a gasolina do carro, é o glicogênio. Então, a refeição pré-treino, as refeições pré-treino, né? Extremamente importantes para te dar esse acúmulo de glicogênio. E a refeição pós-treino, pensa no seguinte: você vai estar reconstituindo tecidos, você vai estar recuperando, você vai estar retornando o glicogênio para dentro do organismo, você vai estar preservando a sua massa muscular. Então, assim, eu te aconselho a rever a distribuição dos macronutrientes para deixar uma boa parte desses macronutrientes e dessa caloria para depois do treino, tá? O que eu penso da Manuela é que a distribuição que você falou, Heraldo, tá? Essa distribuição tá irregular. Se ela tá batendo a quantidade de macro, ela tá focada só no macro. Ela não tá pensando na distribuição da dieta em si em relação ao horário do treino, que a gente chama de nutrient timing, né? Nutrient timing, exatamente. Então, o ideal é o que você falou, Heraldo. Manuela rever essa distribuição da dieta dela. Porque se ela tá batendo macro às 8 e ela na treina, né? Você bate os macros às 18 na realidade, né? Ainda tem o período da noite praticamente inteiro. Exatamente. Né? Então a distribuição, provavelmente, Manuela, você tá focada mais em bater o macro do que distribuir sua refeição de acordo com a sua demanda de treino e rotina. Então, dá uma revisada nessa parte, porque eu acho que vai ser importante, porque tá faltando no mínimo 2 refeições ali, dependendo da hora que ela vai dormir. Exatamente. Né? Então, esquece um pouquinho, só bati os macros e resolvi meu problema. Se fosse assim, eu fazia uma refeição por dia e tava tudo certo. Isso, exato, entende? cara. Então, exatamente. O importante é a distribuição, né? A gente chama de nutrient time, né? O pulse feeding, que a gente vai fracionando a alimentação, e o nutrient timing, que é o momento certo do horário de cada refeição em si. Né? Então, dá uma olhadinha nisso, Manu. É isso aí. É por isso, Emanuela, que não é tão simples assim você montar uma dieta por conta própria. Tá? Porque, eu vou fazer uma dieta com déficit calórico, deixa eu ver quanto eu gasto, deixa eu ver quanto eu como e eu monto. Não é bem assim. Tem a distribuição dos macros, tem o que o Bernardo falou do nutrient timing, que é o nutriente certo no momento certo. Exato. Tem a variação do pulse feeding, tem tudo por trás envolvido, tá? Então, realmente, o ideal seria você rever essa distribuição da sua dieta. Vamos Exatamente. que vamos. O Hugo Silva achou que você ia ver você na bicicletinha, Heraldo. Ainda não, Hugão. Ainda não. Logo mais, mas ainda não. Eu vou te dar esse prazer de me ver pedalando, tá bom? O Heraldo falou que vai fazer o BNTC na próxima jogando beach tênis. Ele vai botar um microfonezinho aqui de lapelazinha. Aí é mais fácil mesmo, cara. Aí é tranquilaço, aí sem problema. Vai ser uma loucura esse. Ô B, o Daniel perguntou o seguinte: consumo de finasterida é ruim? Daniel, o consumo de finasterida não é ruim porque é um remédio, mas depende do objetivo, né? A finasterida ela tem como intuito redução do DHT, que é a dihidrotestosterona, tá? O DHT é um dos principais ou um dos fatores que faz a queda de cabelo. Então a finasterida vai bloquear a 5-alfa-redutase para você diminuir a conversão de testosterona em DHT. Esse é o mecanismo de ação da finasterida. Se é ruim ou bom, depende da conduta do médico que está te avaliando, tá? Mas não é um remédio, tá? Todo remédio tem os seus prós e contras, tá, Dan? Boa. Boa. Mais uma aqui, ó. O Anderson, ele fez cirurgia bariátrica, cara, e ele queria saber a diferença de dumping e hipoglicemia reativa. Hipoglicemia reativa, normalmente, Anderson, é quando você come em excesso, você faz um pico de insulina e aí a sua glicose despenca no paralelo a isso. O dumping, ele tem relação com o alimento que você consome e o efeito adverso que ele pode te causar. Tá? O dumping ele pode vir com outras formas, náusea, vômito, né? Os sintomas são parecidos de um para outro, porque a hipoglicemia também vai te dar náusea, vômito, sudorese, tá? O dumping ele não tem relação com o pico de insulina, ele tem relação com o tipo de alimento que você consome. Tem gente que tem dumping, sei lá, bebendo água, né? Caramba. Bebendo água é exagero meu, mas Sim, tem gente que tem dumping comendo qualquer tipo de refeição que era um padrão comum, tá? Perfeito. A hipoglicemia reativa normalmente é causada pelo consumo de carboidrato ou doce.
Você faz um pico alto de glicemia e logo na sequência você faz uma hipoglicemia reativa à hiperinsulinemia, tá? Já tive muito aluno na academia fazendo hipoglicemia reativa, cara. É muito comum. É muito comum. O cara chega na academia, não comeu nada o dia inteiro. Tá tranquilo, tá bem, achando que tá o máximo. Aí ele vai naquela verdade de que, nossa, pra treinar eu posso comer um chocolate e tomar uma coca normal. Aí ele come o chocolate e toma coca que nem um desesperado, faz um pico de glicemia lá em cima. A insulina vem tão rápido quanto engole tudo, no meio do treino o cara cai. Exato. Hipoglicemia, pô, mas eu comi chocolate e tomei Coca-Cola. Mas você fez uma hipoglicemia reativa, pô. Eu tenho uma história dessa de hipoglicemia reativa que é até meio assustadora, tá? Eu tenho um paciente que ele compete e uma semana antes da competição ele tava com o físico prontíssimo, pronto. Falei, olha, nada de zerar carboidrato, só que ele é acompanhado por um coach. Aí eu falei, nada de zerar carboidrato, seu físico tá muito bom, tá? Intensifica um pouco mais o cardio, equilibra isso, faz o superávit de água pra gente fazer você desidratar, tá? E aí, beleza. Foi lá, o coach dele zerou o carbo na última semana. Puta que pariu. Aí, acho que se não me engano, com 3, 4 dias após ficar zero carbo, hipoglicemia, afundou. A glicemia dele chegou em 30, mais ou menos, né? Aí foi pro hospital. A sorte dele é que, sim, ele é grande pra caramba, né? A sorte dele é que a esposa dele tava em casa, pegou malto, começou a jogar na boca dele, ele recobrou um pouquinho da consciência, assim, foi pro hospital, soro glicosado, devolveu a glicemia pro cara, estabilizou 24 horas, voltou pra casa. Aí, agora que entra o boom da hipoglicemia, né? Reativa. Chegou em casa, o coach falou assim, então agora você vai comer 700 gramas de arroz. Caraca! Ele comeu 700 gramas de arroz. Atleta, você botar ele pra comer uma tonelada de salsicha, ele vai comer, né? O maluco comeu 700 gramas de arroz. O que aconteceu com a glicose dele? Pico. Lá pra cima. De novo. O que aconteceu depois? Hipoglicemia de novo. Chegou em 20. Ele teve liberação esficteriana e tudo, cara. Ele, tipo assim, ele quase morreu, né? Tanto que nessa competição ele desistiu de competir. Caraca! Sério, ele foi parar no hospital, ficou internado, UTI, foi assustador. Ele recuperou rápido, e a sorte que ele também era bem condicionado. Mas, cara, ele chegou a 20 de glicemia. Se não fosse a esposa e os vizinhos ali, ele não tinha morrido. Tinha morrido. A hipoglicemia é uma coisa bem séria mesmo que realmente pode matar, né? A gente sempre fala, né? Fiquem longe de T3, insulina né? E diurético. Exatamente. Isso não vai melhorar sua composição física e pode te matar a qualquer instante, certo? Você tem uma hipoglicemia aí noturna dormindo, para até você conseguir acordar e tomar alguma atitude, tomar alguma coisa. E a hipoglicemia, então, hipoglicemia, qual que é o perigo, né? Hipoglicemia, a maioria das pessoas tem sintomas de sonolência, né? Teve um atleta há uns tempos atrás, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, que ele fez uso de insulina e aí foi dando um soninho, ele tava no quarto dele no segundo andar, eu não vou lembrar o nome do atleta, mas ele tava no segundo andar e os amigos também fisiculturistas no primeiro andar. Falei assim, vou tomar um banho, desço pra fazer a refeição pós-treino. Ele fez a insulina, tomou banho, fez a insulina, sentou na cama ali pra dar uma relaxada pós-treino. Deu um soninho. Não voltou mais. Não voltou mais. Morreu por glicemia por uso de insulina. Caraca! Então, muito cuidado, gente. Medicação é medicação. O Daniel fez um comentário aqui, ó. É o dia 2 da 1000ª vez que começo me esforçando pra ser a última vez que começo. E finalmente mantendo. Esse é o importante, Daniel. É o finalmente mantendo. Exatamente, Daniel. Bom que você tá conseguindo se manter. É isso, Dan. Motivação é 1%. O resto é força de vontade, cara. Exato. Você precisa de fato dessa insistência. Depois de um tempo, vai ficando menos sofrido, tá? Nunca é fácil subir na bicicletinha às 6 horas da manhã. Ainda mais o frio que tá fazendo aqui em São Paulo. Isso, exato. Tá? Mas o importante é manter. É exatamente o que você tá fazendo. É uma luta diária. É você se vencer a cada dia. Né? A cabeça ela vai lutar muito. Eu costumo falar com todos os pacientes em relação a essa parte para não discutir no conforto, né? Não tentar negociar no seu conforto, Daniel. Então, você tá deitado na cama, tá friozinho, você tá com alguém deitado do lado, né? E você tem que levantar às 6 da manhã para fazer um cardio. Se você ali parar para pensar, levanto para fazer o cardio ou fico mais 15 minutos aqui? A cama sempre vai ganhar. Você vai perder sempre esse assunto. A cama sempre vai ganhar. Como é que a gente negocia isso? A gente levanta na força do ódio. Exatamente. Né? De olho fechado, vai igual um zumbi, coloca a roupa, colocou a roupa, para do lado da bike, vai pra academia, sei lá. Lá você negocia. Você acha que eu vou voltar pra cama? Você já vai falar assim, já tô aqui, já acordei, não vou. Exatamente. Já acordei, não vai adiantar nada. Se eu cochilar agora, eu vou acordar mais cansado ainda. Então vamos embora pro dia. Muito bom, Daniel. Parabéns, cara.
Fernanda Estrela, para quem está com sobrepeso e treinou força por volta das 21 horas, o que sugerem de pós-treino? Fernanda, depende, mas basicamente proteína e carboidrato, tá? Proteína e carboidrato tem que ser indispensável nesse pós-treino, vai depender a quantidade de acordo com a sua composição corporal, o seu gasto calórico, as avaliações pertinentes, nutricionais pertinentes a você. Mas basicamente tem que ter carboidrato e proteína, tá bom? Exatamente. Pensa o seguinte, a parede da sua casa caiu. O que você precisa para construir a parede da sua casa de novo? Tijolo, cimento e um pedreiro. Basicamente é isso, tá bom? Exatamente. Você foi pra academia, você destruiu o seu músculo, a parede caiu. Isso aí. O André Ricardo falou que o legal é que a gente vai continuar com esse trabalho no horário oposto ao BNTC. A gente tá falando exatamente sobre isso, né, Heraldo, antes de começar a live hoje. Exatamente. Né? Temos o Careca Cast, que vai ao ar toda sexta-feira, às 19 horas, em alguns dias ao vivo, em alguns dias a gente já deixa o episódio gravado, preparado, mas todas as sextas-feiras, às 19 horas, a gente tem o Careca Cast. Durante a semana, eu e o Bernardo, a gente abre caixinha de pergunta no nosso Instagram para ser respondida no Careca Cast. Então, realmente, depois que o Muzi voltar e assumir novamente o BNTC, eu e o Bernardo continuaremos com o nosso podcast em horário alternativo ao BNTC. Exatamente. Às sextas-feiras e etc. Isso aí. Tá? Boa. Daniel, me faz a seguinte pergunta. Opa, derrubei tudo aqui, ó. Boa. É real que o leite integral hidrata mais do que água potável? Daniel. Nunca ouvi falar nada sobre isso, tá? Não acredito que essa informação seja real. Até porque, o que hidrata mais que água, cara? Não tem nada que hidrata mais que água. Água é água. 99,9% do leite é água. É água, exatamente. Maior parte do nosso corpo é água. Nossos músculos, maior parte é água. Então, não tem nada que hidrate mais do que água. Tá? Então, cuidado com essas informações vindo da internet aí, gente, que, pelo amor de Deus, né? Reinventar a roda não existe, não tem como, tá? A Luciana Maia mandou um superchat aqui, ó. O que fazer para melhorar bursite de quadril? O que evitar no treino? Diminuir carga, amplitude, etc. Luciana, o nosso último podcast foi com o Davi Ronce, nosso fisioterapeuta. Tá aí no histórico canal do canal do Paulo, isso. Exatamente. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, de uma forma mais não tão aprofundada como o Davi te responderia essa questão, é que você não tem que evitar nada no seu treino, você tem que evitar aquilo que te cause dor, tá? Qualquer exercício que te cause dor deve ser evitado. Ah, Heraldo, eu faço, sei lá, cadeira extensora e me dá dor. A cadeira extensora te dá dor em toda a amplitude? No movimento completo? Sim, então evita. Não, a cadeira extensora me dá dor nos 20 graus finais do movimento. Então faz ela com amplitude mais curta. Diminui um pouco a carga, faz com amplitude mais curta. A questão é, tente não excluir nenhum exercício do seu treino. Tente adaptá-los para que você consiga realizar de uma forma sem dor, tá? Boa. Mas é isso. Aí, careca, tem um aqui, ó, do Jonathan. Tenho 33 anos, 68 quilos e 1,72 de altura. Sempre fui ativo, mas tem 10 anos que não pratico exercício regularmente. Pela idade, é muito tarde ir para musculação focada em hipertrofia? Jamais. 33 Jonathan. anos, você tá novo, Jonathan, pelo amor de Deus. 33 anos, a gente filho. costuma falar que você tá no auge da sua forma física, cara. Dos 30 aos 40, a melhor fase muscular, melhor fase de forma física do ser humano, cara. Então tá mais do que novo ainda para ir pra academia. Eu e o Bernardo temos pacientes de 70 anos, 60 e poucos anos. Gente, não é mentira, tá? Eu posso abrir para vocês, depois eu mostro para vocês a foto. Semana passada eu atendi uma paciente, Dona Rosa. Não sei se a Dona Rosa tá me vendo dificilmente, mas provavelmente a filha dela, Denise. Um beijo para vocês. 94 anos. 94 anos. Eu tenho um de 74 que ganhou 10 quilos de massa já com a gente. Mas de verdade, 94 anos, quando a Denise me chamou, você vai cuidar da minha mãe, etc, etc, etc. Eu fiquei pensando comigo, caraca, 94 anos. E uma senhora de 94 anos extremamente ativa, agacha,
faz pistol na cadeirinha dela, faz supino, faz, cara, puxada, remada, caminha super bem, tem um equilíbrio fantástico. Exato. 94 anos, gente. Então, assim, nunca é tarde pra... E, Jonathan, quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala em perder massa muscular. Principalmente, né? Então, o velhinho, né? Ou com o processo do envelhecimento, você começa a perder suas funções de força, principalmente. Repara, o velhinho, ele consegue andar durante 1 hora tranquilamente. Você larga um velhinho no shopping, numa praça, ele dá 500 voltas. Agora bota o velhinho para levantar e sentar numa cadeira. É gemido para todo lado. Sim. Porque tem muita dificuldade, principalmente das fibras brancas, fibras de força, se perdem mais rápido. Então a musculação, ela entra ali muito mais para preservar a sua musculatura do que de fato gerar uma hipertrofia para você ficar um fisiculturista. Eu tenho um paciente de 74 anos, se eu não me engano, ele chegou a 10 quilos em 3 anos de acompanhamento. Ele começou com 70, 71. É o da eletroestimulação sim. Depois ele foi para academia, hoje treina 6 vezes com o personal e quase enlouqueceu porque teve que operar e teve que ficar um tempo sem treinar. Então, o importante é isso, é você ter um objetivo um pouco mais específico. Tipo assim, qual que é a sua ideia? Hipertrofia? A musculação é trabalho de hipertrofia, né? E aí você tá pensando no longo prazo, na sua vida, 33 anos, você tá muito novo, muito novo. Se você viver até os 99, você ainda tá num terço da sua vida. Exatamente, então, assim, de cara. 1/3 para 2/3 para frente, você pode treinar todo santo dia, que você vai ter bastante hipertrofia ainda, viu, John? E outra, o fato de você estar sedentário há 10 anos... o ganho que você vai ter nesse início, né, de retorno, memória muscular, o ganho que você vai ter, o reganho, né, de força, de massa magra que você vai ter nesse início, vai ser fantástico, vai te dar uma puta motivada, Jonathan, e você vai ver que, cara, o resultado vai vir até com mais rapidez e mais facilidade do que você imagina, tá? Então, tá na hora, tá na idade perfeita de voltar e de recomeçar. O Luiz Felipe Borges perguntou o seguinte, B, depois que injetei ácido hialurônico nos 2 joelhos, os exercícios de membros inferiores têm me deixado mais travado. Mesmo fazendo 20 sessões de fisioterapia, volto no médico ou você acha que é psicológico? Ô Luiz, logo na sequência da aplicação do ácido hialurônico, esse sintoma é muito comum. Parece que o joelho congela, né? O importante é você manter a mobilidade dele e observar. E o ideal é você voltar no médico se você ainda está com esse sintoma depois de pelo menos 1, 2 semanas, né, de aplicação. Você falou que já fez 20 sessões de fisioterapia e não melhorou. Aí eu acho que é legal você procurar de novo o médico que te fez a aplicação do ácido hialurônico para avaliar. Né, ver o que aconteceu, se não tem um grau de lesão, uma aderência capsular ali. Exato. Importante dar uma olhadinha nisso. Minha tá, recomendação seria a mesma, B. Procurar um médico. Fechado. Tem outro superchat aí, caraquinha. Para dar uma olhada. Superchat, vamos lá. Sinto meu ombro... Chumabo. Sinto meu ombro mais fraco... Em alguns exercícios e às vezes até mau jeito. O que fazer para melhorar a estabilidade? Atualmente treino ABCD. Boa. Chumabo, fortalecimento do seu manguito, principalmente. Perfeito. A gente não consegue te avaliar 100% porque a gente precisa de exame físico para avaliar qual é a sua estabilidade de ombro, né? Dor, limitação e tudo mais. Mas... manguito, filho. Manguito é praticamente todo dia. Musculatura acessória e estabilizadora de ombro, manguito. Rotação externa ali, ó, tempo inteiro, tá? E se você tá sentindo uma estabilidade de ombro, sentindo dor, desconforto durante os exercícios, vai no fisioterapeuta, né? Igual a gente tava na semana passada aqui com o Davi, ele falou, tem que avaliar a mecânica do seu movimento. Você precisa ver como é que você tá executando essa tarefa. Exato. Né? Porque você pode estar executando de uma forma um pouquinho mais errada, né? E isso pode estar prejudicando na plasticidade do movimento. Então observa isso e dá uma olhada num físio ou num educador físico para avaliar como é que tá essa parte do ombro seu. E também uma coisa importante, B, é ir num fisioterapeuta, né? Para avaliar também com certeza. Outras musculaturas. Exatamente. Porque às vezes é uma cadeia que acontece e você tá sentindo no ombro. Mas às vezes esse desequilíbrio, essa fraqueza de outras musculaturas tá afetando seu ombro também, tá? Então é importante ir num fisioterapeuta para avaliar como um todo. Exato. Não só focar nessa parte de ombro. Mas o Bernardo deu uma dica de ouro aí. Aquecimento de manguito, treinamento e fortalecimento de manguito. A gente negligencia os músculos acessórios, né? Exatamente. A gente fica no supino, mais 3 exercícios de peito e tríceps. Vambora, acabou. Né? Não é, o importante é você pegar essa musculatura acessória. Exato. Core, manguito, né? A parte de base da antebraço. Coxa, antebraço. Né? Né? Faz uma diferença bem grande, exatamente. Exatamente.
Felipe Carrato, Acabei carecas, de ver essa. seguia uma sugestão antiga de um Nutri e uso óleo de coco para o preparo das minhas refeições. Qual o impacto? Sugestões para a substituição. Felipe, teve o boom do óleo de coco durante um período, né? Todo mundo falava de óleo de coco e etc. Esse é legal da internet, né? O negócio faz um boom, daqui a pouco desaparece, aí outro boom desaparece, e as coisas que são padrão básico ali Se mantém. se mantém. Exatamente. Então, a gente sempre fala isso, toma cuidado com esses boom de internet aí, com coisas revolucionárias que daqui a pouco desaparecem na semana seguinte. Óleo de né? coco já tem estudos mostrando que é uma das piores fontes de gordura possíveis, Principalmente né? quando aquece, né, Herói? Principalmente quando a gordura saturada é péssima. A questão é, já tive paciente que teve um descontrole de colesterol absurdo Muita coisa. por conta de cozinhar com óleo de coco e aí, Muita consequentemente, coisa. pensa o seguinte, a gordura tá pronta para ser guardada, cara. Você aumenta demais a caloria da comida cozinhando com óleo de coco, você faz um desbalanço do colesterol cozinhando com óleo de coco, os impactos não são bons. Óleo de coco é uma das piores fontes de gordura de óleo que tem, tá? Sugestão para substituição, cara, azeite, óleo de canola. Óleo de canola é um óleo ótimo, cara. Azeite de coco oliva é terrível. é ótimo. Unta, sabe? Tipo, você não vai encher a sua panela de óleo. Você vai untar, passa papel toalha, sabe? Hoje em dia você tem spray, você tem o azeite em spray, o óleo de canola em spray e etc. Mas recomendo você, para ontem, trocar o consumo do óleo de coco, tá? Dá uma pesquisada depois nesses estudos e você vai ver que no ranking de gorduras para cozinhar, ingestão, para se né? utilizar, óleo de coco é uma das Tá lá piores que embaixo. tem. Pode falar. o O Dani Daniel- falou da finasterida, né? O Isso. Daniel perguntou da finasterida, falou porque ele viu que ela pode ser agressiva, aumentar risco de diabetes e afetar o fígado também, se ele não se engana. Ô, Dani, poder pode. Medicamento, todos eles têm algum efeito adverso, algum efeito sobre algum tipo de órgão, tá? Fígado, então, coitado, o fígado é o que mais sofre com 99% dos remédios que a gente usa. Porque a maioria passa pelo fígado, né? Tem uma ação hepatotóxica. Até paracetamol faz isso, cara. Então, pode ter... relação de agressivo vai de paciente para paciente, Dani. É muito difícil de falar isso em relação a se vai te afetar ou não, se vai trazer efeito adverso, né? Já existe uma história antiga de finasterida e baixa de libido, disfunção erétil também, mas, nossa, pela ciência, até o Guilherme, ele vai vir dar um pulinho aqui para falar com a gente Isso. num podcast um dia. Eu faço essa pergunta também para ele para te falar sobre isso, mas já tem estudos falando que não tem relação até nem com disfunção erétil, né? Que legal. Então, tem a finasterida, tem a dutasterida, que é mais nova. Então, é bem difícil de falar isso, Dani, em relação a risco-benefício. Se vai de paciente para paciente, tá? O Samussi, acho que é Samussi, não sei direito, sempre confundo o nome dele aqui. Carecas, removi as amígdalas e desvio de septos. Não estou conseguindo me alimentar já há alguns dias. Terei muitos Boa. prejuízos por não bater os macros. Espero perder mais bacon do que músculos. Samus, seguinte, a Bru, nossa moderadora Respondeu aí, embaixo ali. respondeu pra você assertivamente de forma perfeita, cara. Se você não tá conseguindo comer, troca por líquido. Do líquido. Bate um whey com aveia, bate um whey com alguma fruta para bater proteína e carboidrato. E ela ainda complementou de forma perfeita também. E não deixe de tomar a sua creatina todo dia. Vale lembrar que creatina não faz cair cabelo. Né? Exato. Não faz cair cabelo, não dá sobrecarga renal. É os boom da internet. Exato. Fiquem tranquilos com relação a Mas isso. mantém a quantidade de macro de forma líquida, tá? Então, proteína e carboidrato de forma líquida. Whey com aveia. Exatamente. A Whey cada com 2 aveia. horas no mínimo por aí. Vai manter seu corpo nutrido, porque seu organismo só entende a entrada de proteína, carboidrato e gordura. Vai estar entrando proteína, vai estar entrando carboidrato, vai estar fácil de fazer porque é líquido. Exatamente. E não vai se prejudicar, tá? Vai Então, realmente. reduzir o estado catabólico. Não quer dizer também que você não vai perder, né? Isso aí, Exato. você tá sem estímulo de treino resistido, então é um pouco mais difícil controlar essa ganho de massa muscular. O Caio Felício B falou que treinou na sua academia em Ô, Vassouras. Caião, que legal, cara. Bons tempos, hein? E faz tempo isso. Que legal, Caio. Obrigado, cara. Bom te ver por aqui, viu? Boa, Caio. Armando Figueroa. Qual a associação de treino e suplementação fazer depois de conseguir reduzir o percentual de gordura? Armando, a mesma, cara.
Porque depois que você reduziu o percentual de gordura, o que você tem que fazer? Sustentar. Você tem que manter. E saiba que sustentar e manter é tão difícil quanto perder. Porque quando você reduz, você tem, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, para cada quilo que você perde, você diminui o seu metabolismo em 25 calorias e para cada quilo que você reduz, você aumenta seu apetite em 100 calorias, aproximadamente, esses números, tá? Então, para pensar. Se você perdeu, por exemplo, 6 quilos, se você perdeu 6 quilos, você baixou seu metabolismo aí, teoricamente, em 150 calorias, mais ou menos, né? 25, 30, 12, 15, 150 calorias. Isso, 150. E você aumentou sua fome em aproximadamente 600 calorias, cara. Então, assim, olha... 600 calorias é quase 2 refeições. 600 calorias, dependendo da quantidade, dependendo do prato que você monta, são quase 2 refeições. Então, olha... Coisa pra caramba. Olha a trolha que tá atrás de você aí agora para você se manter com esse percentual de gordura adequado. Sem falar que existem alguns estudos que mostram que existe uma coisa chamada set point do peso corporal, né? Você tem uma marcação do seu peso corporal no seu hipotálamo, que controla, que é o maestro do seu metabolismo de gordura ali, e o hipotálamo ele marca o seu peso padrão, vamos dizer assim, que é o set point do peso corporal. Então você já deve ter percebido o seguinte: nossa, meu peso sempre foi 85, às vezes eu baixo, chego a 81, 82, 80, mas aí dou uma vacilada, volto para 85. Isso laboratorialmente também responde assim, né, Herói? Exatamente. Exatamente. Ou então o contrário. Eu fiz uma viagem, eu aumentei um pouco o meu peso, mas depois que eu voltei para minha rotina normal, me adequei à minha rotina normal, meu peso voltou para os 85 rapidinho. Isso chama-se set point do peso corporal. Seu hipotálamo está marcado que seu peso padrão é aqueles 85. Alguns estudos sugerem que para o seu hipotálamo reaprender o seu novo peso, então, por exemplo, imagina que você perdeu 5 quilos para a conta ficar fácil. Você saiu de 85 e agora você pesa 80, você perdeu 5 quilos. Para o seu hipotálamo reaprender que agora o seu peso padrão é 80 quilos, a média é 30 dias por quilo perdido. 1 mês por quilo perdido. Então você precisa de 5 meses. Então você vai precisar de 5 meses se mantendo em dieta corretamente, padrão como você vinha fazendo, para o seu hipotálamo reaprender que agora você pesa 80. E ele marcar esse peso como seu peso padrão novamente, tá? Então, novamente, olha a trolha que tem colocado aí atrás de você por conta desse emagrecimento que você teve. O apetite vai aumentar, o metabolismo vai cair e você vai ter uma região do seu cérebro brigando com você para voltar no peso anterior. É por essa razão que o reganho de peso é tão rápido e é tão normal nas pessoas que conseguem emagrecer, tá? Exato. Então, presta atenção com relação a isso. Porque a maioria das pessoas, elas entram em dieta com prazo de validade, né, Herói? Exato. Ah, não, eu quero pesar tanto. E o alvo é aquilo e o resto, se o físico estiver deteriorando, perdendo massa muscular, porque você quer pesar 20 quilos... Você vai trabalhar para chegar nos 20 quilos. Exato. O problema é, seu corpo ele vai querer voltar para o set point. Então, o importante não é nem a velocidade, é a constância, né? Exato. E saber que chegando lá, você precisa permanecer. Então, vamos pensar o contrário. Vamos pensar para ganhar peso, né? Você está engordando, então você tem hábitos alimentares ruins. Você está comendo todo dia junk food, né? Está comendo tranqueira todo dia. Você vai engordando. Não é assim? Você não vai engordar da noite pro dia. Não é um hambúrguer sei lá, de uma lanchonete qualquer que vai fazer com que você ganhe peso. Só que a repetição daquilo vai fazer você continuar ganhando peso, certo? Certo. Só que se você come tranqueira, estabiliza naquelas tranqueiras que você come, você vai ganhar um peso até X peso. Você não vai passar daquilo porque você não tá aumentando a caloria. Exato. Né? Isso leva tempo. Emagrecer é a mesma coisa. Então você inverte. Vamos fazer agora só a dieta certinha. Tá regular, tudo, acertando todas as dietas, né? O que seu peso vai acontecer? O que vai acontecer com o seu peso? Ele vai cair. Se você não for fazendo ajuste, ele vai chegar num ponto e vai criar um novo set point. Sim. Certo? Então, quando você chega naquele set point, o que você precisa fazer para ficar naquele set point? Manter tudo o que você tem feito. Perfeito. Não adianta, bati meu peso alvo, agora posso comer meu hambúrguer. Não, agora você tem que manter a sua dieta para você permanecer dentro daquele peso. A galera não. Cheguei no meu peso alvo, bati 12%, agora eu vou comer, volta na outra consulta 15%. Ué, mas o que aconteceu? Eu falei, você não tem o tempo do seu set point modificar. Hipotálamo tá te massacrando. Você botou o hambúrguer e você, vamos voltando. Exato. Exatamente. Né? Então... o que você falou é bem interessante, B, porque vai começar a temporada, né?
Passando o inverno Agosto agora começa a exatamente. gente enlouquecer e perder os cabelos. Agosto e setembro agora começa a temporada do Projeto Verão. Projeto Verão, E exato. que é péssimo, que é o que o Bernardo falou. Você coloca prazo de validade na sua dieta. Não, eu quero fazer uma dieta para estar bem pro verão. Aí depois que passa o verão, você embucha de um jeito de novo, cara. Você engorda tudo de novo. E aí tá pior do que você tava no ano anterior. E assim vai indo. Até vai ter um momento que você não vai mais conseguir fazer projeto verão. Só vai fazer o projeto verão como eu estou gordo. E cada vez aumentando mais, pior. porque toda vez que você modifica a rotina... pensa como se fosse estudar um outro idioma. Toda vez que você modifica esse estudo do idioma para qualquer tipo de... Pode ser até o mesmo idioma, vamos lá, inglês. Só que se você modificar o seu estilo de estudo toda vez, a assimilação que você vai ter daquele idioma vai ser muito dificultoso. Agora você pega e fala assim, não, eu preciso estudar aqui, vou contratar o Heraldo para me dar aula de inglês. E só o Heraldo vai me dar aula, a minha curva de aprendizado é muito maior. Né, do que, eu vou assistir um carinha na internet, depois eu vou assistir um fulaninho, depois eu vou assistir não sei o que, depois eu vou ver... Você fica muito perdido na didática, né? Então, a dieta é a mesma coisa. Cada hora você fornece um tipo de alimento, cada hora você fornece um estilo de fracionamento alimentar diferente. Treino também, cada hora você treina num horário diferente, né? Isso para o seu corpo acaba modificando um pouco do seu ciclo circadiano. Você começa a perder um pouco da informação de cada horário. Né? Então o importante é que você faça o quê? Uma regularidade. Chegou no seu objetivo? Segura. Continue fazendo o que você está fazendo, porque o seu corpo se moldou para aquele físico com o que você vem fazendo durante aquele período de tempo. Né? Não é, cheguei, agora eu posso parar. Não tem como, né? Pensa em idioma, por exemplo, eu estudei inglês quando era adolescente, eu nunca mais falei inglês. Você acha que você vai saber inglês tão bem quanto você estava na época de adolescência? Porque você parou de dar esse estímulo. O cérebro ele vai organizando e economizando. Não estou usando? Vamos apagando. Deixa eu guardar aqui lá longe, bem distante. Exatamente. Então vamos apagando aqui para eu não ocupar a memória. Imagina se a gente guardasse tudo que a gente passou e viveu nos últimos... toda a vida, nossa. Nossa cabeça, a minha já é grande, a minha ia ser 1000 vezes maior, né? Temos um superchat aqui, Boa, Guilherme Bueno Aoki. Perdi 13 quilos e reduzi de 29% para 15% de gordura corporal em 5 meses com endócrino. Faz musculação de 5 a 6 vezes na semana e 3 horas de cardio. 6 refeições, mais creatina, mais whey, mais glutamina. Aí vem a pergunta, tenho 20 cálculos renais, devo me preocupar? Sempre. Se o cálculo renal tá ali, Gui, se preocupe, mas mantenha-se hidratado, procura um nefro para acompanhar os seus cálculos renais. Se eles estão lá na loja renal, lá em cima no seu rim, é menos arriscado. O ruim do cálculo renal é quando ele desce. Quando ele desce, Aí exatamente. é uma dorzinha doída, né? Dizem que é uma das piores dores que o ser humano experimenta na vida, tá? Beba bastante água, tá? Procura um nefro. E deve se preocupar sim, tá? Porque o cálculo renal, se ele sair e obstruir seu canal do ureter, vai ser uma dor intensa. Eu acho que essa preocupação tem que ser constante, pra né? Sempre, pra exatamente, sempre. A né? questão, eu acho que a hora que você manda isso pra gente, Guilherme, é o seguinte. Com relação ao whey protein, e a creatina e a glutamina. Suplementação, né? Exatamente, a suplementação. Não terá problema se ela estiver dentro da sua necessidade, tá? Agora, ela terá problema se ela estiver acima do que você deveria consumir. Então, por exemplo, para pacientes renais, tem um limite proteico diário. Para pacientes não renais, com certeza esse limite vai ser maior. E assim por diante, né? Para pacientes transplantados, para pacientes... assim por diante. Exato. Então, tem que ver se o seu consumo está dentro da sua necessidade específica para o caso de ter 20 cálculos renais, tá? Mas não há necessidade de cortar o uso whey. Vou parar de usar whey, vou parar de usar creatina porque vai sobrecarregar meus rins. Não. Se tiver dentro do padrão necessário para você, pode continuar consumindo, não tem problema nenhum. Cara, a Mariana fez uma pergunta muito, muito boa, inclusive, né? Porque isso é uma lenda antiga que a gente ouve, né? Do tipo fazer abdominal para secar a barriga, né? Bom dia, carecas. É verdade que o cardio ajuda na redução de gordura de tronco e membros superiores? E para membros inferiores, o que seria mais indicado? Mariana, balela, mito, mentira. Não existe perda de gordura localizada, Mariana. Vou fazer exercício tal para poder... Não existe. Exatamente. Você perde como um todo, tá? O que é diferente é que há o estímulo que você dá dentro da sala de musculação. Pensa no seguinte, você perde gordura como um todo. E aí eu vou focar no treino de braço. O que vai acontecer?
o meu bíceps e o meu tríceps vão ganhar uma densidade muscular maior do que os outros membros, os outros grupos. Eles vão ganhar um volume, um tônus muscular melhor, e a pele, como teve uma diminuição da quantidade de gordura naquela região, a pele vai aderir melhor na musculatura. Então você vai parecer mais definida e mais desenhada nos braços. Consequentemente, você vai falar, perdi mais gordura no braço. Não é verdade. Tá? Você deu você estimulou o braço de uma forma que parece estar mais magra naquela região. Enquanto que, por exemplo, vai no abdômen e no bumbum, você não estimulou da mesma forma e tá com uma flacidez ali naquela região por conta de não ter treinado. Então não existe esse mito de que um exercício faz perder gordura mais no tronco, um exercício faz perder gordura mais na perna. Isso é mentira. Você perde gordura como um todo. Um todo, exatamente. Tá? O que a gente tem que levar em consideração também, Heraldo, é que a gordura ela também vem diminuindo da região periférica para a região central. Para a região central, né? Exato. A gente falou sobre isso, vamos repetir em relação a da onde a gente tira o alimento. Né? De onde é que vem a energia? De onde a gente tira o alimento? Olha aí, do mercado. Da feira, do sacolão. De onde o nosso corpo tira a energia, né? A gente tira energia do alimento que entra no nosso intestino, né? Via plexo mesentérico, ou seja, as veias ali do seu intestino recolhem aqueles nutrientes e distribuem para o corpo, certo? Tá? Então, o local mais fácil de acúmulo de gordura é sempre da onde a gente consegue tirar energia de uma forma mais fácil. Se eu tiro energia, né, do nosso plexo mesentérico, do nosso intestino, é mais fácil eu guardar a gordura ali perto. Por quê? Exato. Se eu quebro aquela gordura, eu jogo de volta pro plexo mesentérico e distribuo pro corpo. Então, quando você tem uma percepção de que, meu braço tá mais sequinho, mas a barriga ainda não foi embora, é porque ali você ainda está errando no fracionamento alimentar ou seu déficit calórico está grande, então o corpo ele vai preservar bem na região central. O braço ele vai ficando mais sequinho, né? A gente vê muito isso em corredor. Quem corre para emagrecer, você vê que a pessoa fica super sequinha, mas a pochete não vai embora. Fica lá, Por que a pochete não vai embora? Porque você acaba não fornecendo o alimento necessário para que você não tenha aquela gordura acumulada, né? O fracionamento alimentar funciona bem para isso. E um cardio de baixa intensidade. Mas o fracionamento, o seu corpo ele começa a entender que está entrando energia de forma regular, então a energia que você fornece via alimento é 1000 vezes melhor do que a que você estoca, né? Então tá entrando energia de forma regular, fracionada e constante, eu não preciso fazer poupança, né? Pensa aí, vamos fazer exercício mental. Eu gosto da galera para fazer exercício mental. Pega o seu salário de hoje em dia, o que você ganha hoje, ao invés de você ganhar uma vez por mês, você vai ganhar todo dia esse mesmo salário. Você precisa fazer uma poupança? Não. Não. E assim, é garantia os próximos 100 anos seus... É meu sonho acontecer isso. Então, os próximos 100 anos seus é garantido que o salário que você ganha hoje no mês, Geraldo, você vai ganhar todo dia. Nossa senhora. Tava Amor, bom. faz as malas. Então, o que acontece? O seu corpo ele entende da mesma forma. Agora, quando você começa a espaçar muitos alimentos, aí pensa que você vai receber o seu salário, Heraldo. Só que em vez de você receber o seu salário todo dia 5, por exemplo, você não sabe o dia que você vai receber. Então, se você não sabe o dia que você vai receber o nutriente ou a hora que você vai receber o nutriente... Você vai guardar. Você precisa guardar, claro. Porque você tem conta que vence no dia 5, você tem conta que vence no dia 10, você tem conta que vence no dia 20. Mas você não sabe o dia que vai entrar o seu dinheiro. Então, o mês anterior, você tem que ter uma poupança. Então, você tem que ter uma poupança de energia também, quando seu corpo não sabe a próxima hora de alimentar, tá? Os pacientes nossos, eles relatam muito isso, né? Então, o pessoal que está assistindo a gente, que é paciente nosso, já percebe. Depois de um certo tempo, uma média de 6 meses, a frase mais comum que a gente ouve na consulta é o quê? Não mexe na minha dieta. Exato. Não é? Sim, tenho ficado com fome. Tá tão ajustada, não mexe não. Exato, tenho ficado com fome em alguns horários, só que como o relógio biológico começa a regularizar em relação à alimentação, todo paciente, não tem exceção. Se ele tá certinho na dieta, ele vai chegar e vai assim, tenho ficado com fome meia hora antes da hora de refeição, comer. Ele vai assim, tenho que comer. Aí ele bate o olho no relógio, tá quase na hora. Então assim, o corpo ele começa a aprender que se ele pedir comida de forma fracionada, é melhor para ele do que ele fazer o estoque. Aí sim ele vai conseguir ver um processo de perda de gordura, principalmente da região abdominal, né? Então é só um exercício mental pra galera pensar aí. Tá? Tem outro superchat do Danilo. Danilo, gente boa pra caramba. Doutor Danilo. Danilão. Mulher, mãe, de 61 anos, com insuficiência renal crônica, não dialítica, ou seja, ela não faz hemodiálise, tem osteoporose. Qual o melhor método de treinamento para aumentar a massa muscular? Um abraço, Danilão. Força. Treino de força mesmo, Treino de força. Exatamente. Com cuidado, evitando alguns impactos por conta da osteoporose, tá? Então, salto, essas coisas assim, toma com um pouco de cuidado, tá? Mas é treinamento de força mesmo, treinamento resistido,
Tá? O trabalho de isometria também faz bem para isso, pela tensão em cima do osso, né? Pela êntese, né? Que é onde o seu tendão conecta ao osso. Então, treino de força associado a um treinamento de isometria, por exemplo. Tempo sob tensão aumentado. Perfeito. Né? Seria uma boa estratégia, Danilo. Valeu? O Samusi, sei lá, do nome que eu não sei pronunciar. Ele falou que tinha feito a cirurgia de desvio de septo, etc. Que a gente sugeriu pra ele, que até a Bru respondeu bem, que era pra ele tomar whey e manter a creatina. Ele falou o seguinte pra Bruna, que mesmo tomando whey, ele não vai conseguir manter os macros, porque são 220 gramas de proteína por dia. Samusi, dá pra bater sim. Se você dividir isso, fracionar isso... De 2 em 2 horas, de 2 em 2 horas, fazer uma refeição de 20 líquida. gramas. Exato. Né? Se você fizer de 2 em 2 horas, você bate tranquilamente. Entendeu? Se você fizer 6 refeições líquidas com 40 gramas de whey protein por refeição, você bate as suas 220 gramas fácil. Se você incluir a aveia ainda, você não precisa nem usar os 40 gramas de whey protein, porque a aveia tem um pouco de proteína também. Exato. Então, é questão de organização, cara. Inclusive, porque... pensa fora da caixa. Preciso fazer café, almoço, jantar. Não. Pensa fora. E pensa que o líquido de absorção é 1000 vezes mais rápido. 1000 vezes mais rápido. A cabeça que você tá é que assim, tipo, eu vou ter que fazer a cada 2 horas, mas, putz, eu não consigo porque eu não vou ter fome. No líquido você vai ter, porque 15 minutos o bicho já, ó... É isso que eu ia falar. Para pra pensar quando você troca o almoço por um shake de whey protein quando você tá corrido, por exemplo. Nossa, hoje eu não vou conseguir almoçar e vou tomar um shake de whey com aveia ou iogurte, alguma coisa. Exato. O que acontece? A refeição sólida, ela te dá um esvaziamento gástrico mais demorado, né? Um time release de esvaziamento bem mais demorado. Quando você toma whey protein, o que acontece? Pelo menos, Heraldo, em 40 minutos eu tô com fome. 40 minutos eu tô com fome de novo. Fora que dá aquela náusea logo após, né? Exato. Por conta do pico de insulina com baixa glicose. Com baixa glicose. Né? Dá uma náuseazinha ruim. Eu sou um cara que eu evito ao máximo substituir minhas refeições sólidas por refeições líquidas. Por quê? Porque me dá uma fome absurda logo depois. Então, dá pra fazer sim, tá? Bom. É só a gente se organizar. Vamos lá. Até responder o Maurício aqui também. Quando faço musculação, acabo forçando muito a mandíbula e saio da academia e não consigo mastigar nem uma banana. Alguma dica? Aí o pessoal já do chat já respondeu. Giovana já respondeu. Procura o dentista, você precisa de uma plaquinha. Isso que eu ia falar, um protetor bucal, né? Muito bom, galera. Muito boa a interação de vocês aí. Excelente, legal. É isso aí. Bom dia de Luxemburgo. Falando em Luxemburgo, eu tenho que dar um abraço pro Banzai, amigo meu lá de Luxemburgo. Inclusive, eu tô devendo um treino pra ele tá quase me matando. Que legal, cara. Vai estar na correria, mas Banzai, te mandar o treino em breve já. Deixa comigo. Um grande bom dia de Luxemburgo, então. Ela tem uma pergunta. Ela tem 1,57 m, pesa 51 kg, gostaria de ganhar massa muscular e perder ainda alguma gordura. Devo aumentar as calorias diárias? Acho que é a Ângela o nome dela. Angelantão. Ângela. Depende. Eu não sei quantas calorias você está consumindo atualmente, eu não sei como está dividido os seus nutrientes, o seu fracionamento alimentar, eu não sei como é que está seu treino, o estímulo que você está dando com relação ao treino, porque se você quer ganhar massa muscular, tem que ser um estímulo hipertrófico, eu não sei como você está treinando. É bem subjetivo, né? Então, exatamente, muito subjetivo, depende. Teoricamente, sim, para ganhar massa muscular, você deveria aumentar um pouco a caloria, mas... Ainda querendo perder gordura junto? Ainda querendo perder gordura, tinha que ficar ali em uma normocalórica, com um fracionamento melhorado, é bem difícil, um nutrient time melhorado, mas é bem difícil saber, tá? Mas só para controlar a ansiedade, Ângela, o ganho de massa muscular é difícil para todo mundo, né? Independente até do biotipo, porque normalmente a galera pergunta, endomorfo, mesomorfo. Ganhar massa muscular é difícil para todo mundo. Todo mundo, tá? A gente tem hoje na literatura descrito 2 tipos de hipertrofia, que seria a miofibrilar e a sarcoplasmática. Tá? A hipertrofia sarcoplasmática, a literatura descreve que você consegue ganhar até 10 quilos no ano. Né? É o sarcômero, a unidade contrátil do músculo enchendo de água e nutrientes. Né? Isso a gente chama de uma hipertrofia sarcoplasmática. Só que essa você perde assim, né? Porque é uma hipertrofia fraca. Tá? E a gente tem a hipertrofia que a gente chama de miofibrilar. A hipertrofia miofibrilar é quando você cria proteína mesmo, músculo. Você fixa lá actina e miosina, você tem bem músculo de verdade. Essa daí, pra você ter ideia, você ganha 2,2 quilos no ano fazendo tudo muito bem feito. Perfeito. Então pensa assim, o ganho de massa muscular no mês
Não chega a 200 gramas. Para você entender, Angela, o que de uma forma mais fácil, o que o Bernardo disse sobre hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar, que a gente prometeu que a gente não ia falar em termos difíceis. Boa. Pensa que você tem um saquinho de canudinho plástico. Canudo de beber bebida. Canudo. Um monte deles. Exato. Você tem um saco de canudinho dentro. A hipertrofia sarcoplasmática, você vai aumentar o volume do saco. Mas o canudinho vai ficar igual. Perfeito. Então você vai jogar ar dentro do saco. Então você tem um saco assim, você vai ficar com um saco desse tamanho, mas os canudinhos se manterão no mesmo volume. Quantidade. Na mesma quantidade, tá? Isso é hipertrofia sarcoplasmática. O que é hipertrofia miofibrilar? Os canudos aumentam de tamanho. Ou os canudos aumentam em volume. Tá? Isso é hipertrofia miofibrilar. Você está aumentando o calibre do canudo. Então o saco ele vai crescer não porque o saco expandiu, mas porque os canudos internamente cresceram. Então essa é a diferença de hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática. Excelente analogia. Eu gosto muito dessas analogias. Fica muito mais fácil de entender. Muito mais fácil de entender. Você nunca mais vai esquecer o saquinho de canudo agora. Você vai olhar o saquinho de canudo, você vai lembrar de mim falando. Boa. Exato, boa. Ô B, o superchat da Márcia aqui, ó. Ela fez bariátrica há 1 ano e meio e desde então ela se sente sem energia. Perdeu 40 quilos, muito em massa magra. Ela se sente sem energia, sem força e sem ânimo. O que pode ser e o que ela pode fazer? Márcia, pode ser muita coisa, Márcia. Muita coisa. 1 ano e meio, você pode estar com déficit de nutrientes, você pode estar com déficit hormonal, você pode ter disfunção tireoidiana, você pode ter hipogonadismo, você pode ter uma insulina e uma glicose mais baixa por conta da bariátrica, então o fornecimento de energia via insulina, né, transportando a glicose, você também vai ter um prejuízo, porque a sua glicose sendo baixa, insulina baixa, porque a bariátrica ela resolve esse problema, né, da hiperinsulinemia, o aumento da resistência periférica à insulina. Então, Márcia, pode ser muita coisa. O que é o legal? Procurar um nutricionista ali, um endócrino, para te avaliar em relação às partes hormonais, principalmente, e o nutricionista para ver como é que está a distribuição da sua dieta. Depois de 1 ano e meio, você já está podendo comer normalmente. Tá? Então, o importante, fornecer esse fracionamento alimentar adequado e você ter uma distribuição de nutrientes de uma forma regular ao longo do dia. Primeiro ponto é esse, a alimentação. Você se sentir sem energia, está faltando energia. Né? Agora a gente também precisa ver se você tem alguma outra alteração endócrina e metabólica que também possa fornecer isso. E a atividade física vai te dando um pouquinho de energia, Márcia. Por mais que você esteja com essa falta de energia, uma atividade física bem leve ou uma introdução à atividade física que você faça ali de manhã cedo já vai te trazer mais energia. Você vai buscar até comer melhor quando você faz uma atividade física. Então pode ser muita coisa, Márcia, tá? Te aconselho a ver um endócrino e um nutri para avaliar essas funções, tanto endócrino metabólicas quanto função nutricional. Nutrição principalmente, viu, Márcia? Porque voltar a comer bem depois da bariátrica é complicado. Não é tão fácil assim não, tá? Então, foca na missão, mocinha. Boa. O Lorenzo perguntou uma pergunta muito ampla, Lorenzo. Qual o percentual ideal de massa magra no corpo? Qual o percentual ideal de gordura no corpo? Depende, Lorenzo. Depende. Depende muito. Assim, eu não posso te falar em números absolutos, primeiro, porque existem diversos tipos de protocolos de avaliação. Então, por exemplo, protocolo de antropometria. Você tem Falkner, Pollock, Guedes, você tem Pollock 7 dobras, Pollock 9 dobras, você tem 3 dobras, você tem Guedes, você tem outros protocolos, você tem protocolo de bioimpedância, DEXA, você tem DEXA. Né? Então não dá para eu falar, por exemplo, ultrassom. Não dá para eu falar, por exemplo, o ideal é 10% de gordura no corpo. O 10% de um protocolo pode ser o 18% do outro, pode ser o 16% do outro, pode ser o... Então, assim... Sabe qual é o percentual de gordura ideal, cara? Aquele que você olha no espelho e se vê bonito. Você se acha legal. Exatamente isso. Qual é o percentual de gordura ideal? Aquele que você olha no espelho e a roupa cai bem, que você fala, caraca, tô legal, tô bonito, tô gostando da minha aparência, tô gostando de mim. Esse é o percentual de gordura ideal para cada um. Exatamente. A gente fala exatamente sobre isso. Você não anda na rua com a plaquinha assim, tenho 16 quilos e 1% de gordura. Exato. Né? Ninguém sai anunciando isso. O importante é o que você tá vendo. É o que você tá para mostrar para as outras pessoas ou para você mesmo. Então, o visual é mais legal, né? Mas em termos práticos, Geraldo, aqui na clínica a gente usa o protocolo de Falkner. Isso, né? exato. O protocolo de Falkner, nosso alvo em média fica entre 10% e 12%. 10% e 12%, tá? Perfeito. Abaixo disso, você já traz um pouquinho de prejuízo para relação à saúde, tá? Então, qualquer alteração que você tenha de rotina, você tem perda de massa muscular, ganho de gordura, e para voltar é um pouco mais complicado.
tá? Exato. Então, a gente tem esse cuidado. Então, pessoas comuns do dia a dia, que querem ter um físico bonito, um físico montado, um físico que o Geraldo falou, fica bonito pra ver no espelho, por exemplo, que você tá falando assim, nossa, tá legal, tá ficando do jeito que eu quero, tá? Entre 10% e 12% no protocolo de Falkner que a gente usa aqui na clínica, tá? E uma coisa importante de falar é o seguinte, né, B? Não comparem protocolos, pessoal. Não dá, impossível. Por exemplo, vamos supor, aqui no consultório nós atendemos com Falkner. Aí você vai num outro consultório que atende com Pollock. Aí você chega aqui e fala, nossa, mas lá na outra minha avaliação eu tinha um percentual muito melhor que essa. Você está comparando um Gol vermelho com uma Ferrari. Então, exato. O Uno vermelho com a Ferrari. Brasília com o símbolo da Ferrari vermelho. Exato, entendeu? Então, vamos deixar as coisas, vamos cada um no seu quadrado. O Caio Oliveira, B, tem uma pergunta pra você aqui também legal. Carecas, bom dia. Dores de cabeça sempre que inicio o treino. Já faz uma semana que estou associando ao termogênico. Você acha que pode ser? Com certeza, Caio. Termogênico pra enxaqueca é quase padrão ouro. A grande maioria responde. E, Caio, termogênico pra quê? A primeira pergunta que eu te faço é essa, Caio. Né? O termogênico ele vai só acelerar sua frequência cardíaca. A gente falou disso numa outra live nossa, né? Quando você eleva a sua frequência cardíaca, você pode entrar no que a gente chama de síndrome crash, né? Você quebra no meio do treino. Vamos supor, Caio, que você está fazendo um treino de peito e tríceps, tá? Então você chega bem animado para o treino, empolgado, porque a cafeína ou o termogênico te acelera dessa forma. Só que depois, no meio do treino, você está extremamente cansado, mais do que antes do que você começou o treino. E você faz ou o treino de tríceps meia boca ou até vai embora para casa. Tá? Então toma cuidado com o termogênico também, Caio. Com certeza pode ser ele que está te causando a enxaqueca, tá? Em cima dele tem o Éder ali, ó. Desculpa, não. O Éder mandou aqui um superchat pra gente, ó. O Éder botou: bom dia, carecas. Tenho menisco lateral rompido. Quais exercícios de quadríceps tenho que tomar cuidado para não agravar? Boa pergunta, Éder, viu? Tá logo em cima do Caio ali. Né? Ô Éder, exercício que você deve evitar é o exercício que você sente dor. Isso. Davi Ronce, na semana passada, sexta-feira, ele falou exatamente sobre isso, tá? Fora isso, pode treinar tranquilamente, tá? E cuidado com o impacto. Saltar pra lá e pra cá, encaixe. Por exemplo, crossfit, toma cuidado com os saltos, né? De resto, você pode fazer o que você quiser que você não sinta dor, tá? Dor é o limitante. Então, tô agachando, né? Até 90 graus eu vou. Passar de 90 eu sinto um desconforto no joelho, a gente joga pra um pouco acima. Então para antes do limiar da dor. E fora isso, você pode conseguir treinar tranquilamente qualquer exercício, Éder. Boa, eu vi um aqui, cara. Boa. Achou? Achei. Boa. Só queria fazer um comentário antes. O pessoal ficou meio surpreso aqui. Tem gente falando óleo de canola. Pessoal, eu falei do óleo de canola em comparação ao óleo de coco, tá? Então assim, Heraldo, óleo de canola dos óleos disponíveis no mercado hoje é um dos melhores, tá? Você pegar óleo de soja, óleo de girassol, óleo de amendoim, óleo de milho. O óleo de canola é um dos melhores em questão de qualidade. Agora eu tô dizendo o seguinte... Imagina o benefício que vai ser o cara tirar o óleo de coco que ele tá usando, né? Que pode causar uma série de problemas até para a saúde e trocar por uma pincelada de óleo de canola. É como não sei se foi a Bru ou a Camila que comentou aqui. Pessoal, vocês não vão fritar por imersão. A gente não vai fazer fritura. Só para não colar na frigideira, exato, né? Você não vai fazer fritura por imersão. Não é todo mundo que tem aquela frigideira ultra mega futurista que o ovo... Você não usa nada e o ovo dança na frigideira, né? Não é? Aquela da pedra, não sei o que lá, que, pô... Que custa o preço do fogão. Exato, que custa um carro. Como uma frigideira que não precisa de óleo, custa um carro. Aí o ovo dança na frigideira. O ovo dança, Tô querendo dizer o seguinte, que para trocar o óleo de coco, o óleo de canola é uma boa opção. O azeite é uma boa opção, tá? Não quer dizer que ele é o melhor de todos, exato, né, gente? Então cuidado aí também, entender, interpretar aqui o que a gente tá falando, para falar, o cara falou que óleo de canola é o melhor óleo que tem. Cuidado, tá? É para trocar o óleo de coco, o óleo de canola é uma boa opção. Se puder ser em spray, é uma boa opção. O azeite de oliva em spray é uma boa opção. Exatamente. Coisas desse tipo, tá? Isso aí. A Babi, nossa sempre participante aqui, a Babi disse o seguinte, ela seguiu as recomendações da nutricionista e ainda assim acabou perdendo 1 quilo de massa magra, além de 1 quilo de gordura. É normal ou ela perguntou se tá faltando proteína na dieta dela? Babi, extremamente normal, tá?
Você não teve 1 quilo, eu garanto pra você que você não teve 1 quilo de perda de massa magra. Você não teve 1 quilo de perda de músculo. Você teve variação de água. Quando você faz uma dieta com um déficit calórico, quando você começa a consumir menos carboidrato do que você está acostumado a consumir, por exemplo, você tem um equilíbrio de entrada e saída de água da musculatura. Por quê? Lembra que a gente já falou em alguns outros podcasts aqui, em algumas outras lives aqui, que para cada grama de glicogênio você precisa de 3 gramas de água? Se você está colocando menos glicogênio para dentro do músculo, você consequentemente está colocando menos água para dentro do músculo. Então, essa variação pequena, a gente considera até 5% do seu peso corporal, essa variação de até 5% do seu peso corporal, ela pode ser considerada variação de água, tá bom? Então, não se preocupe, é normal você ter uma perda de gordura e uma variação da massa magra. O que a gente tem que evitar é que essa variação seja muito grande, tá? Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, 1% da sua massa magra seria 600 gramas. Você variou 2% da sua massa magra aqui. Tá dentro do padrão ainda. Eu tá? costumo falar para os pacientes que gostam de se pesar o tempo inteiro, que assim, ó, 2 para lá, 2 para cá, vai ter todo dia. Toda medida, exatamente. Todo dia. Normalmente eu falo, ou joga a balança fora ou arranca a pilha dela, porque balança te traz frustração e ansiedade, mais nada, porque não avalia sua composição corporal de forma alguma, né? Ana Clara falou aqui com a gente, Geraldo, tenho 14 anos, quero começar a treinar. Tem alguma dica para eu começar? Tenho, Ana Clara. Comece para ontem, exatamente. E a dica é, procure bons profissionais que saibam lidar e trabalhar com adolescentes, tá? Você vai começar a treinar. Imagina o seguinte, imagina que você quer construir um prédio. Você vai começar a construir um prédio agora. Você não pode começar a construir o prédio pelo 8º andar, ou você não pode começar a construir o prédio pela cobertura, ou você não pode começar a construir o prédio pela piscina, né? Não dá. Você tem que começar a construir um prédio pela fundação, pela base do prédio, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Um bom trabalho de base com você. A gente tem que melhorar a sua consciência corporal, a sua ativação muscular, um bom trabalho de base, para você estar bem fortalecida, bem estruturada para trabalhos mais específicos futuramente, tá? Então, quem vai fazer isso? Bons profissionais que sabem trabalhar com adolescentes, ok? Vou fazer uma propaganda aqui, mas se você não tiver ninguém para te acompanhar, a gente tem uma equipe chamada Muse Army. Eu coordeno uma equipe de treinadores chamada Muse Army, tá? São 25 treinadores sob a minha coordenação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no Instagram, @MuseArmy. E os meus treinadores têm especialização em trabalhos de força para crianças e adolescentes, tá? Então lá você vai encontrar, por exemplo, profissionais, personagens que conseguem te acompanhar com excelência com 14 anos para você ter um ótimo resultado. Perfeito. Carequinha, Guilherme mandou um superchat pra gente agradecendo sobre a dica dos cálculos, tá? E ele falou que ele dorme mais 10 da noite, acorda às 6 da manhã, né? Treina às 6 da manhã e às 5h30 ele toma um pré-treino. Às 18 horas ele sente muito sono. Alguma recomendação? Guilherme, minha recomendação para falar, nossa, o cara é muito drástico, né? Mas a minha recomendação seria você cortar o pré-treino, cara. O Bernardo já explicou aqui sobre a questão da síndrome crash, né? É isso. A síndrome crash que você quebra no meio do treino, dependendo da quantidade de cafeína que você ingere. Tá? Exatamente. E você tem a questão do vale, né? Que muitas pessoas falam quando você toma cafeína, quando você toma um termogênico, que depois de um período você tem o vale, né? Você perde toda a ação dele. Na verdade, você faz um efeito rebote, Você faz um efeito rebote. Então você fica mais lento. Será que às 18 horas você não está tendo um efeito rebote aí, alguma coisa, aí, etc? Então seria interessante fazer um teste. Faz um teste aí e ver sobre como você se sente. Outro ponto também legal, Gui, é que às 18 horas você tem, todos nós temos uma queda de performance, né? A gente fica mais sonolento, dá aquela lombeira lá para as 17, 18 horas. Isso é nosso corpo respeitando o ciclo circadiano. O sol vai se pondo, então aquela penumbra que vai causando, você vai ficando mais sonolento. Pode ter certeza que lá para as 19, 19h30 você já está mais desperto. Então, às 18 horas, levanta, dá uma volta, né? Dá uma passeada. Se você estiver saindo do trabalho, anda na rua, alguma coisa assim, vai te deixar um pouquinho mais alerta. Mas também toma cuidado também para não te deixar extremamente acordado e prejudicar o seu sono, tá? Porque você dorme cedo, você dorme às 22. Então, toma cuidado em relação a isso, tá? E é padrão normal você ter um pouquinho de sono às 18 horas, tá?
Boa. Já Pessoal, estamos com 1 hora e tanto de live, é isso né? que eu ia falar. Estamos chegando aí, já nos 1 encaminhando hora e para o 10. finalzinho da live. Que daqui a pouco Só tem mais um superchat pra você, então, Heraldo. Essa Tio aqui Heraldo eu vou, atende. vou mandar essa aqui pra você, só pra gente finalizar o nossa banha de hoje. Tá. Né? O Rodrigo Souza perguntou: posso congelar verduras e legumes quantos dias? Boa pergunta, cara. Pode consumir, congelar verduras e legumes? Isso. Sim, as verduras e os legumes elas podem ser congeladas. Como é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, eu vou ser muito sincero com você, cara. Eu não lembro quantos dias a literatura fala. Não lembro mesmo, porque existe um período, sim. Mas eu sei que pode congelar e eu lembro que o período é longo, tá? Porque para pensar o seguinte, eu não lembro o período, mas eu vou fazer um exercício de lógica aqui com você e você vai entender onde eu quero chegar. Vai no mercado, hoje, qualquer mercado, tá? Dessas redes de mercado que tem aí. Você vai naqueles freezers, naquelas geladeiras, naqueles congeladores. O que você vai achar lá? Brócolis congelado, couve-flor congelado, seleta de legumes congelada. Tudo isso, para depois você só pegar, abrir, jogar na água e pronto, tá pronto, né? Então, assim, pode congelar e pode congelar por um período longo de tempo. Mas eu não lembro, cara, de verdade. Eu não sei te falar exatamente com precisão. Depende também, né? Eu acho que depende se ele vai estar cru, se você vai ter já feito um pré-cozimento, um branqueamento no alimento e etc. Mas eu não lembro de falar. Mas eu me comprometo a pesquisar isso e na próxima live aqui eu vir te trazer essa informação. Tá bom? Boa. Pessoal, a gente vai encerrando por hoje, terminando a nossa terça-feira aí. Eu prometo também no meu Instagram fazer um post sobre a questão do óleo, para mostrar para vocês que o óleo de canola realmente é melhor do que o óleo de coco, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Para quem não nos segue no Instagram, tá aí uma ótima oportunidade. Meu Instagram, @heraldo_albuquerque. Dr. Bernardo, @Bernardo Palmer. Você nos encontra ainda no Instagram do O CarecaCast, @OCarecaCast. No Instagram da Clínica Muse. Tá? Então a gente tá presente aí em diversas redes sociais. Qualquer dúvida, manda pra gente lá que a gente traz pra cá pra responder. Exato. Qualquer dúvida, chama a gente lá nos directs que a gente traz pra cá, a gente responde, a gente fala um pouquinho. Boa. Tem BNTC amanhã? Sim, porém depende. Porém depende. Nos vemos amanhã e não esqueçam que sexta-feira, às 19 horas, toda sexta-feira, às 19 horas, o CarecaCast está sempre trazendo muita informação pra vocês. Agradecer nossas lindas moderadoras que estavam por aqui. Boa. Agradecer o monstro Luquinhas. Luquinhas, muito obrigado. Que faz sempre um trabalho excelente. Tamo junto. É isso. E, pessoal, ótima terça-feira pra vocês, ótima semana, juízo. Guardem os pesos na academia, guardem façam os dieta. pesos, façam dieta, durmam direito e vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Tchau.